Já pensou em ser convidado para participar de uma caça ao tesouro e ter que resolver vários desafios que nem o Indiana Jones esperava encontrar? Ter que passar por uma longa jornada coletando provas e pistas sem ter certeza do que você vai encontrar ao final. Você pode encontrar tesouros e muitas riquezas, mas se ao invés disso você só despertar a ira de um dragão adormecido? Parece o roteiro saído diretamente de um filme de Hollywood, não é mesmo? Mas se trata apenas do Processo Administrativo Disciplinar, PAD, para os mais íntimos, tema do nosso vídeo de hoje, e tem muito mais em comum com essas aventuras épicas do que você imagina. Então, para que você não caia em nenhuma armadilha, iremos responder 10 dúvidas mais frequentes acerca do PAD. Ah, e para ter certeza que ao final do vídeo você não vai ativar nenhuma maldição, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal enquanto rodamos a vinheta. Antes de comentar as principais curiosidades sobre o PAD, é importante esclarecer que nesse vídeo falaremos das regras previstas nas leis federais 8.112 de 90 e 9.784 de 99, que se aplicam aos servidores públicos civis da União e, na maioria dos casos, acaba servindo de inspiração para os procedimentos dos estados e municípios. Mas se você é servidor público estadual ou municipal, é possível que exista alguma particularidade no PAD ao qual você está vinculado. Então é sempre importante analisar a legislação do seu estado ou do seu município. Para iniciar a nossa jornada, temos que entender em que estamos nos metendo. Então, primeiramente, o que é um PAD? Sabe quando os personagens de um filme têm que seguir uma sequência de passos e fazer tudo certinho para não ativarem nenhuma armadilha? Essas situações são meio injustas, né? Às vezes o personagem nem sabe qual vai ser a regra do jogo e já está sendo punido diretamente sem poder nem se defender. É por isso que no caso da administração pública devemos ter um processo que vai investigar e apurar infrações funcionais de seus servidores, podendo resultar em aplicações de sanções cabíveis caso realmente seja comprovado algum ato ilícito. E é exatamente disso que se trata o PAD. Mas, do mesmo modo que as armadilhas acontecem de maneira automática, a administração pública também não pode hesitar na hora de prosseguir com o processo. Iniciar o PAD é um dever da administração. Isso quer dizer que sempre que uma autoridade pública tiver ciência de uma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a sua imediata apuração. E como esse processo é iniciado? Assim que a administração pública perceber a irregularidade, ela deve publicar no Diário Oficial, que é tipo um jornal com notícias apenas dos órgãos públicos, que foi instaurado um PAD e deve nomear 3 membros para a comissão que vai conduzir o processo. Os membros da comissão devem ser escolhidos entre os servidores estáveis da mesma instituição do servidor indiciado, não podendo ser, em nenhuma hipótese, cônjuge, companheiro ou parente do acusado em linha reta ou colateral até o 3º grau. E agora você pode estar se perguntando: e quais são os atos ilícitos que podem ser apurados no PAD? Bem, não temos que traduzir nenhuma profecia antiga para ter uma resposta. Basta olhar a Lei Federal 8.112 de 90. No seu artigo 117, temos os ilícitos funcionais listados, como usar o cargo para proveito econômico, receber propinas ou comissões indevidas, ou ainda fazer com que outros servidores exerçam atividades incompatíveis com os seus cargos. Ou seja, ninguém pode utilizar as suas funções ou recursos públicos para garantir benefícios próprios, podendo, inclusive, isso ter repercussões na esfera penal e civil. Outra série de hipóteses estão listadas no artigo 116 da mesma lei. Nele, encontramos os deveres funcionais que devem ser observados. Dentre esses deveres, temos desde a observância às leis e aos regulamentos, até a assiduidade e pontualidade por parte do funcionário público. Então, caso o servidor desrespeite esses tais deveres, pode acabar despertando o PAD. What's the Elvish word for friend? Melon. E é possível se defender de um PAD ou o destino do servidor já está selado? Calma, pequeno gafanhoto. Nada está completamente definido. Como terceiro ponto, vamos apontar quais as possibilidades de defesa dentro de um PAD.
Aproximando-se mais do processo jurídico e se distanciando do mundo imprevisível das buscas aos tesouros, deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa durante o processo administrativo disciplinar. Isso quer dizer que o servidor público tem direito de se defender. Embora não exista uma regra pré-definida para todos os tipos de situação, o servidor indiciado deve abordar em sua defesa todas as nulidades existentes e que possam anular o PAD. Para isso, é interessante que ele use a sua versão dos fatos, o que é feito para rebater a acusação que lhe é atribuída, além de requerer a aplicação de uma pena mais leve, dentre as possíveis, e caso venha a ser condenado. Mas, como cada caso é um caso, não existe nenhuma fórmula secreta. E não se preocupe, porque assim como no processo judicial, é permitido que a defesa do servidor solicite e apresente provas. Esse é o nosso ponto número 4. E quais são as provas que o servidor pode apresentar? Na verdade, não existe nenhuma prova vedada no processo administrativo disciplinar, basta que ela seja lícita. Isso quer dizer que as provas não podem ser obtidas através de e-mails inadequados. Por exemplo, não se pode invadir o e-mail de um colega e usá-lo como prova no processo. Mas existem diversas possibilidades de provas lícitas. Dentre elas, o servidor poderá requerer a juntada de documentos públicos ou documentos particulares, utilizar mídias digitais como fotografias ou filmagens, inquirir testemunhas para depor em seu favor e até mesmo solicitar a realização de prova pericial quando houver necessidade de opinião técnica sobre determinado assunto. Doutor, mas essa história toda de provas e defesa, quem é que julga o processo? A comissão responsável pela condução do processo administrativo disciplinar deverá elaborar um relatório de todo o processo, sendo obrigatória a indicação do dispositivo legal ou regulamentar transgredido pelo servidor, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes deste. Esse relatório é enviado ao responsável pelo julgamento do PAD, que terá 30 dias contados do recebimento do processo para proferir a decisão. A competência para julgamento do processo administrativo disciplinar pode mudar de acordo com o tipo de sanção aplicada. Caso se trate de demissão ou cassação de aposentadoria, deve ser julgado por algum presidente, seja da República, das Casas do Poder Legislativo ou pelo Procurador-Geral da República, dependendo do órgão ao qual o servidor é vinculado. Por exemplo, se um servidor público federal vinculado ao Executivo, após a conclusão de um processo administrativo disciplinar, for punido com a pena de demissão, o julgamento do PAD e a aplicação da penalidade caberá ao presidente da República. Quando se trata de suspensão superior a 30 dias, caberá às autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior aos presidentes citados agora há pouco. Nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, o julgamento fica a cargo dos chefes da repartição e fica a cargo da autoridade que houver feito a nomeação, quando apenas tratar de destituição de cargo em comissão. Certo, doutor, entendi, mas e esse PAD? Pode durar eternamente? It's been 84 years. Nada disso. O nosso sexto tópico é justamente sobre o tempo de duração do processo. A lei estabelece um período máximo de 60 dias, iniciando da data da publicação do ato que constituir a comissão. Porém, esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, desde que devidamente justificado. Mas, na prática, não há nenhuma penalidade aos membros da comissão caso o referido prazo não seja observado. Segundo o entendimento dos tribunais, essa prorrogação indevida do prazo de conclusão do PAD não gera a nulidade do procedimento. A única consequência da não observância do referido prazo será o retorno do servidor ao exercício de suas atividades, quando este estiver afastado de forma cautelar. Então quer dizer que o processo nunca prescreve? Calma, a prescrição é outra coisa. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, a prescrição pode ser entendida como a perda do poder-dever que a administração pública tem de aplicar uma penalidade administrativa ao servidor. O início do prazo prescricional começa a contar a partir da data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato que levou ao processo. Então, por exemplo, se o servidor praticou um ilícito funcional em 2014, mas a autoridade competente para a abertura do PAD somente tomou conhecimento do fato em 2020, a prescrição começou a contar apenas em 2020.
Mas qual o prazo prescricional, então? Aí depende de qual infração foi cometida. São 5 anos para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2 anos para as infrações puníveis com suspensão e 180 dias para infrações puníveis com advertência. Ah, mas tem um detalhe. Se o ilícito funcional também for considerado crime, o prazo de prescrição é aquele previsto na lei penal para a conduta imputada ao servidor. Ah, mais uma coisa. O prazo prescricional é reiniciado, ou seja, começa do zero novamente após 140 dias contados da data de abertura do procedimento. E como é que eu sei quais são as penalidades que podem ser aplicadas no PAD? Peraí. As penalidades que podem ser aplicadas é o nosso 8º ponto. Para cada infração cometida pelo servidor, existe uma penalidade equivalente. Elas estão em um rol taxativo e vinculativo na Lei 8.112, ou seja, não podem ser aplicadas outras punições diferentes das que já estão previstas na lei. De acordo com a lei, as penalidades disciplinares são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Em geral, a advertência pode ser aplicada quando a infração do servidor resultar de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. A pena de suspensão terá aplicação quando o servidor for reincidente na prática de faltas punidas com advertência ou de violação das demais proibições que não autorizem a pena de demissão. Além disso, a suspensão não poderá exceder, em nenhuma hipótese, 90 dias. A demissão é a penalidade mais severa. O maluco é brabo. Talvez menos severa do que o destino dos vilões de Indiana Jones. Será que ainda é spoiler se o filme tiver mais de 40 anos? Enfim, a demissão será cabível no caso de algumas infrações mais graves, como o cometimento de crimes contra a administração pública, a corrupção, ofensas físicas, entre outros. E sem esquecer que, além da demissão, o servidor também poderá ser acusado civil e penalmente pelos atos cometidos. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada ao servidor já aposentado que, na época em que era servidor público, cometeu alguma das faltas puníveis com demissão. Logo, havendo a constatação de que um servidor aposentado, quando em atividade, praticava crimes contra a administração pública, ele pode ser punido com a cassação da sua aposentadoria. Por fim, a destituição de cargo em comissão ou de função comissionada são aplicadas nos casos de infração sujeita à penalidade de suspensão e de demissão. Então, depois de passarmos por todas as etapas do processo administrativo e desvendarmos todas as peças do quebra-cabeça, chegou a hora de abrir o baú do tesouro e ver o que tem dentro. No nosso tópico 9, iremos imaginar que o que encontramos não foi bem uma recompensa. Caso o servidor público seja de fato punido pelos atos ilícitos, ainda tem mais uma coisa a fazer. Não vamos sair correndo igual ao Indiana Jones. O que se pode fazer é apresentar um recurso em defesa do servidor público. Assim como falamos um pouco atrás acerca da defesa durante o PAD, o recurso também vai variar a depender do caso. Em cada caso, o servidor deverá analisar como as provas foram apreciadas pelo julgador. Se houve no curso do processo administrativo alguma irregularidade insanável, como por exemplo a falta de uma intimação ou indeferimento de produção de uma prova essencial, bem como se a penalidade aplicada está ou não adequada aos fatos e à legislação. Encontrando algum ponto passível de alteração e que possa beneficiar o servidor indiciado, o recurso deve ser elaborado dentro do prazo legal e abordando os pontos pelos quais a decisão precisa ser alterada. E se mesmo assim o recurso não for acatado, ainda tem mais alguma coisa que se possa fazer? Na verdade, sim. Esse é o nosso 10º ponto.
Embora o Poder Judiciário não possa intervir no mérito das decisões administrativas, que cabem exclusivamente ao administrador público, os processos administrativos disciplinares podem ser discutidos na via judicial. Mas a única matéria que pode ser discutida em âmbito judicial é a observância das normas legais durante o procedimento do PAD. Suponhamos, por exemplo, que um determinado servidor está sendo investigado pelo PAD e no curso do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, deixou de ser intimado para comparecer à reunião da comissão em que foram ouvidas as testemunhas do caso. Nessa situação, embora o Poder Judiciário não possa opinar acerca da penalidade imposta, é possível haver a anulação do processo administrativo disciplinar pela violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Agora que você já sabe da possibilidade de o Poder Judiciário revisar os processos administrativos disciplinares, deve ter percebido um dos principais pontos que justificam a contratação de um advogado para esses casos: análise de ser interessante ou não ingressar com ação judicial. Bem, parece que a nossa jornada chegou ao fim, ao menos por hora. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum desafio à profecia a ser desvendado, deixe aí nos comentários. Nós não te prometemos que o Indiana Jones vai te ajudar, mas temos a equipe da CHC à sua disposição. Então, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com todo mundo. E se você quiser ter acesso a vários conteúdos e se manter sempre atualizado, se inscreva no nosso canal, visite o site chcadvocacia.adv.br e nos siga nas nossas redes sociais. Até breve! Essas situações, nele, gravando.